Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? E aí? Como vocês têm passado? Como é que está cada um de vocês aí, cada família? Espero que todos estejam bem, na presença do Senhor, né? É um tempo difícil que estamos vivendo, mas sabemos que Deus, Ele nos fortalece, Deus, Ele nos anima a cada instante, a cada dia, né? E tô com saudade de todos vocês, de cada um de vocês, né? Agora mesmo a gente chegou da Coreia, a gente foi lá na igreja deixar uma encomenda lá. E que triste ver aquela igreja vazia, aquela igreja parada, né? A igreja que eu falo, o templo, né? Que a igreja somos nós. Essa igreja aqui não pode parar, né? Que somos nós. Aquela igreja lá, o templo, infelizmente está parado. Mas o fato é que nós não estamos nos reunindo, né? Nos vendo. Isso é ruim, né? Eu gostaria muito de poder estar aí junto dos irmãos, né? Temos falado aí com alguns irmãos, né? Às vezes pelo WhatsApp mesmo, visto alguns, muito raramente, né? Ainda agora passei lá na Coreia, o seu Darli estava lá na rua, lá passei, conversei com ele um pouco, né? Mas é muito ruim, né, meus irmãos, não poder estar junto, né? Mas é um tempo, eu creio que vai passar. Se Deus quiser, em breve poderemos estar juntos aí, nos reunindo uns com os outros. Tá bom? Deus abençoe. Bom, estou gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira, mas esse vídeo vai ser colocado aí amanhã para vocês, na quinta-feira, que é o vídeo do estudo bíblico. No domingo, o nosso irmão Edson vai estar trazendo a palavra. E eu queria, a partir dessa semana, voltar com o nosso livro Fundamentação, tá? Nós estávamos aí, né, já há alguns meses já estudando esse livro, né? Um livro muito bom, um conteúdo excelente, doutrinário, né? Muito bíblico, né? Baseado na Bíblia, né? Um material excelente. E a gente já vinha estudando nas quintas-feiras, né? E aí tivemos que parar, né, por conta dessa questão da pandemia. E aí, né, o Edson ou eu, a gente tem trago algumas palavras, né, que não são o livro, não são os estudos do livro, mas como a gente também não tem uma perspectiva, né, uma estimativa certa de quando poderemos nos voltar a reunir presencialmente, eu achei melhor voltar com o livro, para que a gente também não fique muito atrasado, porque só faltam também mais alguns estudos apenas para a gente poder terminar, né? Então eu queria ver com os irmãos, né? Alguns irmãos que não frequentam o culto de quinta-feira, né, presencialmente lá na Coreia, assistindo esse vídeo, vai ter a oportunidade de também participar desse estudo, né? Mesmo que você não tenha o livro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar foto das páginas e vou postar no nosso grupo para você poder ler em casa, porque tem muitas referências bíblicas, principalmente nesse estudo de hoje, existem muitas referências bíblicas. Eu não vou abrir em todas elas, porque senão o tempo vai ficar muito grande. Mas eu vou tirar as fotos e aí você abre em casa, você vai abrir em casa a sua Bíblia e vai fazer o estudo também em casa, na sua casa. Eu vou fazer aqui um apanhado mais geral do que é o estudo. E em casa você vai poder refazer o estudo, abrindo aí em cada passagem, estudando. Se você tiver alguma dúvida, você coloca lá no grupo, me manda no privado. Pastor, eu não entendi isso aqui. Realmente para a gente fazer um estudo bíblico como se a gente estivesse fazendo lá na igreja, né? Porque lá na igreja a gente pode tirar dúvida, a gente pode perguntar, né? E vamos fazer do mesmo formato agora virtualmente, né? Pelo WhatsApp. Se você vai fazer o estudo em casa, eu vou tirar as fotos aqui das páginas. E aí você tendo alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento, você pode mandar ou na semana que vem, ou essa semana mesmo, você manda lá no grupo da igreja. Não dá porque é o grupo fechado, mas pode me mandar no privado. Pastor, eu não entendi, né, tem uma passagem aqui que eu li, que eu não compreendi de alguma maneira, né, e aí a gente vai ter a oportunidade de estar tirando as dúvidas. Tá bom? Eu creio que vai ser bênção, vai ser muito bom para a gente estar voltando aí para o nosso livro Fundamentação, tá? Só para você recordar um pouquinho, antes da gente começar, a gente fez toda uma primeira leva, né, de estudos, falando um pouquinho sobre cada tema.
E de final de fevereiro para cá, a gente vinha falando, início de fevereiro para cá, a gente vinha falando sobre a segunda parte do livro. A gente falou sobre os fundamentos da fé cristã, o que são os fundamentos, a importância da nossa fé estar fundamentada. Fundamento é tudo aquilo que está firmado, é tudo aquilo que está alicerçado, que tem boa estrutura, Isso é fundamento, Nós cristãos, nós devemos estar fundamentados, Devemos estar alicerçados, bem firmados na fé em Jesus Cristo. Então, os fundamentos são muito importantes para nós, Estarmos fundamentados. Depois nós tratamos sobre o arrependimento das obras mortas. Foi 2 semanas que a gente fez esse estudo de arrependimento. Foi muito bom, um material excelente, falando sobre arrependimento, o que é o arrependimento, o que não é o arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente, é mudança de postura, é mudança de caminho, mudança de direção, o arrependimento. A gente viu a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento não é só reconhecer o pecado, arrependimento não é só confessar o pecado, mas arrependimento é isso tudo mais a mudança, a transformação, a mudança de direção, a mudança de pensamento e a mudança de atitude. Isso é o arrependimento. Fora isso, não tendo mudança, não tendo transformação, não é arrependimento. É apenas um remorso, é apenas um sentimento de reconhecer aquilo que fez de errado, mas não querer mudar. Então, realmente, o arrependimento ele só ocorre quando há uma mudança, uma transformação, ok? E falamos também sobre a fé em Deus. Não sei se os irmãos lembram aí, na última semana que nos reunimos, na última quinta-feira que nós nos reunimos presencialmente, nós terminamos o estudo sobre a fé em Deus. O que é a fé em Deus? Estudamos aí que a fé em Deus ela está baseada na promessa de Deus. E eu tenho fé em Deus não porque eu sou bom, não porque a fé fui eu que produzi a minha fé. Nós não produzimos a nossa fé. A nossa fé ela é dada por Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós só temos fé nele porque Ele prometeu. Quando Ele prometeu, Ele gerou essa fé em nós. E nós só temos fé em Deus porque Ele gerou essa fé em nós através da promessa. Que promessa, pastor? Hebreus fala lá, a fé... Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que não vemos, e a esperança das coisas que ainda não recebemos, Eu não decorei o versículo da forma como está lá, mas é isso que eu acabei de dizer, tá? É a certeza das coisas que não vemos e a convicção daquilo que ainda não recebemos, daquilo que ainda não vivenciamos ainda, Então, a fé é isso, é eu acreditar em uma promessa que Deus fez para mim, que um dia ela vai se cumprir, E qual promessa que vai se cumprir na nossa vida que Deus fez para nós, que é o centro da vida cristã, é o centro do Evangelho? Não é a promessa de prosperidade, não é a promessa de prosperidade financeira, não é a promessa de uma cura física, não. Isso são coisas que nós podemos sim também desfrutar. Mas a nossa fé em Deus, ela não está firmada nessas coisas, em bênçãos que podemos receber. A nossa fé em Deus está baseada em uma promessa, essa promessa da salvação. É a promessa da vida eterna. Esse é o centro do Evangelho. Então, Ele prometeu que um dia nós seremos salvos. Ele prometeu que um dia Ele virá nos buscar. Então, nós vivemos a nossa vida cristã debaixo dessa promessa. Nós ainda não a recebemos por completo, nós ainda não vemos isso acontecer, mas pela fé, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, nós acreditamos nessa promessa que um dia nós já veremos de viver isso de fato, Então, a fé é isso, é crer em Deus e acreditar na promessa que Ele nos deu. E, claro, mediante a fé, depois da fé, nós vamos desfrutar aí de diversas
diversas bênçãos aqui nessa terra, né, pela fé que nós temos nele. E a fé que nós temos nele vai nos levar a servi-lo, a segui-lo e a fazer a vontade dele, né, a obedecer a ele, a sermos servos de Deus e a fazer não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Amém? Bom, hoje a gente vai falar sobre o batismo nas águas, né? É o próximo estudo aqui. A gente vai falar sobre o batismo nas águas. Você que está com o seu livro aí, você pode abrir ele na página de número 68, tá? 68 é a página que você vai abrir, tá? E a gente vai estar iniciando hoje esse estudo, o batismo nas águas, tá bom? Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração agora por nós, amém? Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Eu sei que talvez o que nós vamos estudar aqui hoje, alguns irmãos até já saibam, né? Mas que você possa ter aí o toque do Espírito Santo na sua mente, na sua vida, para que você possa aprender também conosco nesse estudo, amém? Feche os teus olhos agora nesse momento, eu quero orar com você, em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, apesar de distantes uns dos outros, ó Pai, nesse confinamento, nesse isolamento social, eu quero, Senhor, ó Deus, declarar, ó Deus, que os meus irmãos, ó Pai, eles são, ó Pai, muito queridos, ó Pai, muito amados, ó Pai, por mim, e eu creio também que o Senhor, ó Deus, os ama, cada um deles, Pai. Então, ó Deus, se tem algum irmão, ó Deus, que está se sentindo sozinho, que está se sentindo, ó Pai, desamparado, que o teu Espírito Santo possa falar com ele nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que ele possa, ó Deus, essa solidão talvez possa ser suprida pela presença do teu Santo Espírito na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja intervindo, ó Deus, em tudo isso que nós estamos vivendo. E que em breve nós possamos estar juntos, Senhor, mas que seja feito de acordo com o teu propósito e com a tua vontade, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa-nos nesse estudo que vamos ter agora, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, que possamos ser abençoados através da tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, página de número 68 do livro, nós vamos falar sobre o batismo nas águas, tá bom? Quem já é batizado vai aprender, e quem não é batizado já aproveita aí para estar aprendendo, porque em breve, se Deus quiser, nós vamos ter batismo lá na igreja, tá bom? Vamos lá. Batismo nas águas, o batismo ordenado, né? Como é que surgiu o batismo? O Senhor Jesus, depois de sua morte e ressurreição, e antes de ascender aos céus, deu ordem clara e universal aos seus discípulos para que batizassem nas águas todos os convertidos. Onde é que está escrito isso, pastor? Mateus 28, 19. Diz assim, né? 19 e 20, mas aqui ele cita só o 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordenou aos discípulos que eles realizassem o batismo a todo aquele que cresce e fosse feito discípulo, tá? Só que o próprio Jesus foi batizado no batismo de João, você deve se recordar disso, né? O batismo de arrependimento, João Batista, ele batiza Jesus. Jesus precisava ser batizado? Precisava se arrepender dos seus pecados? Obviamente que não, porque Jesus não tinha pecado. Né? O batismo de João era justamente o batismo de arrependimento. Mas Jesus, ele quis ser batizado. Quando Jesus chega para ser batizado, o próprio João diz assim, não, é tu que tens que me batizar. E Jesus fala assim, não, me batiza, João. Né? Então, Jesus está mostrando a importância desse ato, dessa representatividade do batismo na vida de um cristão. Né? Então, vamos lá. Em Marcos 16, o próprio Cristo também vai falar novamente. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Jesus está dizendo ali, quem crer tem que ser batizado. Né? Na realidade, aqui você precisa entender essa frase, né? Porque tem muita gente que vê esse versículo aqui de Marcos assim, então tem que crer e ser batizado para ser salvo. Não. Né? Se eu não me engano, acho que até o irmão Redson que fala isso, né? É interessante, que fala assim, você não é batizado para ser salvo,
Você é batizado porque você já foi salvo, né? Na realidade, o que Jesus está dizendo aqui, quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo, quem crer tem que ser batizado. Por que não pode ser batizado? Claro, existem exceções. Existem pessoas que não podem ser batizadas porque estão acamadas, né? Fisicamente estão impedidas de passar pelas águas, talvez pelo batismo de imersão, né? Que é o batismo de mergulho, né? Que é o batismo que nós praticamos na nossa igreja. Então, algumas pessoas realmente pode ser que elas estejam impedidas de serem batizadas, né? Mas isso não quer dizer que elas não sejam salvas, porque aqui diz quem crê e tem condições, né, seja batizado. Isso está falando, quem crê, seja batizado. Você crê, tem todas as condições para ser batizado e não quer ser batizado, opa, tem alguma coisa errada. Porque quem crê, seja batizado e será salvo, né? Porém, quem não crer, será condenado. É isso que ele está querendo dizer aqui em Marcos 16:16, tá bom? Então, quem crê, se batiza, né? Por que se batizar? A gente deve ver até aqui no estudo, não quero adiantar aqui. Mas o batismo, ele é a pública profissão de fé. O batismo, ele está mostrando publicamente que agora você já não pertence mais ao mundo. Agora você entregou a sua vida a Cristo e você pertence a Cristo Jesus, que é a simbologia do batismo. Você morreu para o mundo e agora você vive para Deus. Tá bom? Vamos lá, continuar? O batismo no livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus, desde que receberam o Espírito Santo, no Pentecostes, batizavam os novos convertidos, sem exceção, em obediência à ordem dele e no entendimento profundo de seu significado. Podemos listar estas referências a batismos no livro de Atos. Então eu não vou abrir todas as referências aqui, porque são muitas referências que ele dá, mas eu vou tirar a foto, vou postar aí no grupo, e aí vocês podem abrir nessas referências e estudar lá e ler, tá bom? E qualquer dúvida vocês mandam pra gente. Eu só vou ler aqui pra você onde é que estão as referências, mas depois eu vou tirar foto e vou colocar no grupo. A primeira referência são os 3.000 no dia de Pentecostes. Quando Pedro prega, Pedro fala para eles que eles, né, mataram o Messias, o Cristo, o ungido de Deus e tal, que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam crer em Jesus, né? E aí lá no final eles perguntam para Pedro, então Pedro, mas o que nós temos que fazer, né? Que aí nós aprendemos lá com o pastor Márcio, com Rafael Braz, que é a porta, né? E Pedro responde o que para eles? Vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados e receber o Espírito Santo, né? Então é isso que Pedro fala para eles, né? Então, nesse dia lá que Pedro prega, né? Então, essas pessoas que creram, e diz ali que foram cerca de 3.000 homens, eles creram e eles foram batizados, né? Foram batizados aí nas águas, né? E receberam o Espírito Santo. Os samaritanos, né? Os 3.000 no Pentecostes, é Atos capítulo 2, versículo 38 e 41. Os samaritanos, Atos 8, 12. O etíope, né, com Filipe lá, Filipe prega para ele, ele é batizado, Atos 8, 38 e 39. O próprio Paulo, né, na sua conversão, depois lá no caminho de Damasco, né, Atos 9, 17 e 18. Os da casa de Cornélio, né, quando Pedro chega lá, Pedro teve aquela visão, né, e aí chegou lá na casa de Cornélio, Pedro prega lá, daqui a pouco o Espírito Santo vem e desce ali. E depois ali Cornélio, né, e todos ali foram batizados no Espírito Santo, né, e alguns foram batizados nas águas também. Lídia e sua casa, Atos 16, 13 e 15. O carcereiro e sua casa, né, quando Paulo e Silas lá na prisão, né, foram batizados, né, primeiro o carcereiro lá se converteu na prisão, depois os da sua casa, quando Paulo vai lá e prega para eles. Crispo, né, e os outros, e os 12 de Éfeso, né. O carcereiro e sua casa, Atos 16, 30 a 33, Crispo e os outros, Atos 18, 8, e os 12 de Éfeso, Atos 19, 4 e 5. Eu vou tirar foto depois e vou mandar para vocês estarem
abrindo aí em cada dessas passagens, lendo e estudando, ok? Bom, o significado do batismo, né? Eu já até adiantei um pouquinho aqui. A gente viu primeiro que o batismo é ordenado por Cristo, né? Lá em Mateus 28, 19, Marcos 16, 16. Aqui a gente viu exemplos de batismos lá na igreja de Atos, né? Na igreja primitiva, que os discípulos eles batizavam, né? Em nome de Jesus, né? Batismo nas águas. E agora a gente vai ver o significado do batismo, né? Batismo é uma palavra de origem grega e que, para entender seu significado, devemos considerar especialmente duas palavras usadas no Novo Testamento: bapto e baptizo. A primeira, bapto, significa o processo de imersão. Submersão, saída das águas. A segunda, baptizo, se refere à condição do que foi submerso e permanece assim para sempre, como um navio que afundou e permanece no fundo do mar. Como Paulo diz em Romanos 6, 3, 4, fomos batizados na morte de Cristo e lá permanece sepultado o velho homem. No batismo somos ligados a Cristo, incluídos nele e, como consequência, também incluídos na sua ressurreição, em uma nova realidade de vida, um novo homem gerado segundo Cristo, para não mais viver escravo do pecado, né? Então, é justamente isso aqui que eu acabei de citar lá mais atrás, que justamente o batismo ele tem esse significado, essa simbolização, né? De que quando nós entramos na água, quando nós somos imergidos na água, ali está sendo sepultado o velho homem. Eu morro para o mundo. O velho homem ali está ficando sepultado. E quando eu saio da água, eu saio um novo homem, uma nova vida. Vou viver agora em novidade de vida, né? Esse é o significado do batismo, literalmente, da palavra batismo, né? Que a gente viu aqui, que é o bapto, que é imersão, mergulhar. E o baptizo, que também é original grego, vai dizer que aquele que mergulha, sepultado é. E o que sai das águas sai novo, é algo novo, né? É um novo homem, é uma nova vida agora em Cristo Jesus. Então, nós somos sepultados em Cristo, porque nós somos morremos, o velho homem morre, né? Nós crucificamos as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos desejos carnais, as nossas paixões carnais, né? Conforme diz a Escritura. Então nós morremos para o mundo, crucificamos a nossa carne,